Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Miguel Martinez. Seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar falando aqui com vocês, a respeito desse novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Um Novo Dia. E dando, para vocês a minha opinião, o que eu achei do filme, qual que é mais ou menos a história do filme, para quem ainda não assistiu. E se o filme é bom, poder classificar ele numa nota de 0 a 10, mais ou menos como eu fiz naquele filme do Michael Jackson, que saiu inclusive esse ano, e eu fiz uma review, falando o que eu achei do filme do Michael Jackson. Mas então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bem, pessoal, eu quero começar aqui dando uma breve explicação para você que não é fã do Homem-Aranha, não assistiu os filmes e tal. No filme anterior, todo mundo esqueceu que o Homem-Aranha é o Peter Parker, E daí ele tá sozinho, ele não tem a Tia May morreu no filme anterior, porque o Duende Verde matou ela. O filme começa com ele salvando a cidade e tal, e tem a aparição do Frank Castle, do Justiceiro. Eu não sei se eu avisei no começo do vídeo, mas vai ter spoiler. Começa com a aparição do Frank Castle, o Justiceiro e tal, e conforme o filme vai passando, é aprofundado como que o Peter Parker, ele tá muito sozinho. Acontece, que tem uma organização no filme que tem um projeto lá, que é a irmã da Jean Grey, A Jean Grey dos X-Men aparece aqui, e daí o Peter Parker vai atrás para poder descobrir o que é. Eu não lembro o nome da organização, e eu não lembro o nome do projeto, só sei que a história é essa, e o Peter vai atrás. Daí ele vai se encontrar com a irmã da Natasha Romanoff, Com a irmã da Viúva Negra. Daí tem essa cena aqui, ó, que ele fica só de toalha e tal, na banheira, com a irmã da Viúva Negra. E ele descobre sobre esse projeto aí e tal, que é mais ou menos. Vai até a organização. A princípio, a organização lá, que eu esqueci o nome, mas o editor, como é muito bondoso, vai colocar aqui, acolhe o Homem-Aranha e tal. Daí depois a Jean Grey vai nessa organização, no prédio dessa organização, Daí começa a tocar o fuzuê lá, começa o pau quebrar lá. E tem o Hulk, porque no filme também, tá o Homem-Aranha, aí é uma trama secundária. O Homem-Aranha tá passando por uma crise, um estresse pós-traumático e tal. E o lado aranha dele tá tomando mais conta que o lado humano dele. Daí acontece que ele vai atrás do Hulk, do Bruce Banner, porque ele tem o Bruce Banner tem uma parada aqui no pulso, um reloginho, um trecozinho assim, que controla a raiva dele, não faz com que o Hulk surja, E daí o Peter Parker tá tentando criar alguma coisa parecida. Daí a Jean Grey vai, voltando aqui, A Jean Grey vai no prédio lá, faz o maior escarcéu, a porra toda, fode tudo. Quem destrói o prédio é o Hulk, que tá sendo controlado pela Jean Grey. Daí voltando aqui, o Homem-Aranha, por causa desse negocinho aí no pulso do Hulk, ele cria um antídoto, um sorinho, que ele injeta nele, e daí a partir desse momento ele não precisa mais usar lançador de teia. Meio que estabiliza assim as coisas e tal no corpo dele, e daí fica 50-50 os genes de aranha, ou não? Ficam 70 a 30, 30% de gene humano, 70% de gene mutante e tal. Daí, a partir desse momento, o Homem-Aranha do Tom Holland passa a ter teia orgânica. Daí, depois... que eu já assisti esse filme faz tempo. Nós tá em agosto, acho que saiu no final do mês passado. Daí, é porque eu tô contando as coisas tudo picotado. Daí o Homem-Aranha, antes disso, eu acho, enfrentou o Escorpião, porque estava sendo controlado pela Jean Grey. E daí ele descobre que a Jean Grey pode controlar as pessoas, entendeu? Tem uma cena antes que a Jean Grey, de longe, que ela tem o poder da mente de controlar as pessoas, faz o maior fuzuê, o maior escarcéu, controla a polícia, controla o corpo bombeiro, E faz um escarcéu lá. E também tem a cena que ela controla o Escorpião e dá um maior fuzuê. Daí depois o Homem-Aranha quer se mostrar, quer revelar a identidade novo pra Mary Jane, o Peter Parker, quer se mostrar o Homem-Aranha pra Mary Jane.
Acontece que a Jean Grey possui o corpo da Mary Jane, né? E manda o Peter Parker se fuder pra cá do caralho, né? Não gosta de você, né? Você é pobre, você é fudido. E daí o Peter Parker percebe que a Jean Grey fala, não, sua piranha, aqui não, a MJ é minha namorada, entendeu? Daí, depois disso, acontece, aí eu, no final do filme, né? Eu contei picotado, mas a sequência é essa daí. Começa com o Homem-Aranha e o Justiceiro, né, dando um escarcel lá. Depois esses negócios das pessoas fazendo um escarcel, daí o Homem-Aranha enfrenta o Escorpião. E daí ele percebe que a Jean Grey controla a mente das pessoas. Daí ele vai conversar com a Maria Janaína, né, com a Mary Jane. A Mary Jane é possuída pela Jean Grey, os dois brigam e tal. O Homem-Aranha descobre que é Jean Grey. E daí o final do filme é que o Homem-Aranha descobre que aquele projeto lá da organização secreta do mal era a irmã da Jean Grey, que eu esqueci o nome também, porque minha memória é muito boa. Daí no final o Homem-Aranha enfrenta a organização lá que o Demolidor enfrenta, é Oráculo? Eu não lembro se é Oráculo ou se é Tentáculo o nome da organização. Mas é de ninja lá que tem uns trajes vermelhos, tá? É vilão do Demolidor. Daí ele vai para esse lugar aí que a Jean Grey invadiu, que é uma ilha lá, né, dessa organização. Daí a Jean Grey faz um Paranauê lá, que todo mundo num raio de não sei quantos km lá da ilha fica parada. Pá, trava meio que o tempo, só que não travou o tempo, travou as pessoas. O único que não consegue ser controlado pelos poderes da Jean Grey é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem o sentido da aranha. Daí ele vai lá nessa ilha, o Homem-Aranha, né, enfrenta a Jean Grey e tal. Só que daí ele percebe, né? A Jean Grey conta toda a história pra ele, que a irmã dela, na verdade, foi sequestrada e tal por essa organização, que a organização queria copiar os poderes dela, fez um monte de teste na irmã dela e tal. Daí, a irmã dela acabou morrendo e a Jean Grey quer se vingar dessa organização. Daí o Homem-Aranha descobre isso. Eu não lembro, tem esse personagem aqui, eu esqueci. Eu chamo de Onegão, né? Mas eu esqueci o nome dele, então foda-se. E daí tem esse personagem, ele é líder dessa organização, ele que fez o Fuzue com a irmã da Jean Grey. Eu não lembro se ele morre no final, porque tem uma cena que tem um monte de caquinho de vidro aqui, né? Que a Jean Grey tá segurando ele, e daí eu não sei, mas eu acho que não, por causa que o Homem-Aranha convence ela a não matar. Daí o Justiceiro, né, o Frank Castle, ele tava num prédio lá longeão, vigiando para não dar cagada. O Homem-Aranha voa para cima da Jean Grey. O Frank Castle, o Justiceiro, acha que a Jean Grey tá atacando ele, né? Atacando o Homem-Aranha. Ele dá um tiro, acerta no Homem-Aranha, né? E ele acaba indo parar no hospital. Daí ele se recupera lá no hospital e o Justiceiro, né? Descobre a verdadeira identidade dele. O Ned também descobre que ele é Homem-Aranha, mas isso aí é no final do filme, que os dois se cumprimentam e tal, e acaba o filme. E se não me engano, acho que a Mary Jane também descobre. Ou não? Eu acho que sim. E daí o que acontece? O Justiceiro descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker, porque o Homem-Aranha vai pro hospital por causa do tiro dele, o Justiceiro vai junto, o Homem-Aranha fica sem a máscara, né, pro Justiceiro, daí eles se entendem e tal, daí o Frank Castle pega a máscara do Homem-Aranha, veste, né, e daí fica lá na janela, né, distraindo o público que tava do outro lado do hospital, os fãs do Homem-Aranha, com cartaz e tudo. Ah, o Homem-Aranha vai se recuperar, não sei o que. E daí o Homem-Aranha sai. E daí acontece essa cena com o Ned depois. Que ele vai pra cafeteria. Onde a MJ trabalha. Daí o Ned tá lá esperando ela. Os dois fazem aquele aperto de mão lá. Que ele bater aqui e tal. O ombrinho. Que ele fez no Homem-Aranha De Volta ao Lar. O primeiro filme dele. Daí o Ned se liga. Oh, esse aqui é meu amigo. Esse aqui é o Peter Parker. Esse aqui eu conheço. E daí acaba o filme. Não tem... Mentira. Tem cena pós-crédito. A cena pós-crédito é o seguinte: durante o filme, o Ned fez um rastreador para ver onde que o Homem-Aranha tá. Ele não sabe que é o Homem-Aranha, quer descobrir, né? Ele esqueceu que o Homem-Aranha é o Peter Parker, cria esse rastreador aí. E daí acontece que fica mostrando assim a telinha onde o Homem-Aranha tá e tal, e seguindo. Daí o final do filme é assim: mostra a telinha, o planeta Terra, o Homem-Aranha aqui. Daí o Homem-Aranha está em Terra, o Homem-Aranha está em Terra. Daí pisca a cabecinha, né, o símbolozinho de Homem-Aranha, vai pro espaço e daí aparece o letreiro lá: Homem-Aranha está em espaço. Por quê? Porque vai ter as Guerras Secretas no final desse ano, né, em dezembro,
E quem vai participar das Guerras Secretas é o Homem-Aranha. Daí, né, ele já foi lá pro mundo alternativo do Doutor Destino. Você tá doido? Isso não foi um espirro, foi um tiro. E daí, galera, basicamente esse é o filme, pelo que eu me lembro. Na minha opinião, o filme é 10 de 10, porque é uma boa representação do personagem, né? Que agora ele tá começando do zero. E eu gostei muito da vilã, a Jean Grey. E também porque deu um ar de esperança, porque agora vai ter os Guerras Secretas, o Homem-Aranha já tá confirmado que vai participar. Vai ter agora os X-Men no mundo do universo cinematográfico Marvel, né? Por causa que tem a Jean Grey, agora vai começar a vir outros X-Men. E olha, sinceramente, dos 4 filmes que tem do Tom Holland, eu acho que esse fica em primeiro lugar. Na minha concepção, na minha lista, né? Os 4 filmes do Tom Holland. Primeiro lugar fica Homem-Aranha, um Novo Dia. Segundo lugar, o Sem Volta para Casa. Terceiro lugar, o De Volta ao Lar. E por último, o Longe de Casa, que é um filme que eu odeio. Eu não gosto do Longe de Casa, não. Ai. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi um breve resumo, né, do filme. Eu mais fiz resumo do que dei minha opinião. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe para aquele seu amigo que gosta de Homem-Aranha ou que ainda não viu o filme e quer ter mais ou menos um resumo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau.